mais uma vez de agradecer à casa, ao Reginaldo, o convite de sempre, agradecer a presença de vocês, pedir para que a espiritualidade, a amiga que aqui se encontra, possa me envolver, para que eu possa levar até vocês as palavras que sejam necessárias a cada um. Que essas palavras elas possam trazer para nós a cura aonde a gente julgue necessário, onde a gente mais necessita. Que se a espiritualidade julgar necessário que essas palavras alcancem esses espíritos, esses entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos, que tanto necessitam também de um esclarecimento, que ela possa levar aonde for necessário esse esclarecimento. O assunto da noite hoje é sobre energias. Todos nós aqui estamos constantemente lidando com energias, sejam físicas, sejam mentais, sejam espirituais, sejam energias emocionais, e todo o plano físico e espiritual que nos envolve, tudo isso é energia. Então hoje eu vou falar de um tema que é a presença da energia curadora em nós. O que a homeopatia, enquanto ciência, pode trazer para nós em termos de cura, em termos de bem-estar, em termos de saúde, e trazendo também todo o conhecimento espiritual por trás disso, para mostrar para nós que Jesus está por trás de tudo. Jesus, ele não deixa um minuto esse mundo do qual ele é governador, não deixa um minuto nós que somos seus irmãos, as ovelhas, um minuto sem amparo divino. E ele trouxe então, houve por bem encarnar um espírito missionário aqui na Terra para trazer para nós mais um tipo de medicina que integra, que cura e que envolve, que é a homeopatia. Eu não vou falar em termos técnicos, tá? Eu vou falar de uma forma assim que seja bem acessível a todos nós, para que o objetivo é que a gente possa entender o que é a homeopatia e o que ela pode trazer de bom para nós e aonde que ela se entrelaça com a doutrina espírita em termos de energia. Tá? Então, a palestra é sobre ciência e espiritualidade. Nós temos aqui duas visões bem didáticas para mostrar para nós a importância da vibração e da sintonia. A vibração é uma qualidade... Apagar a luz do palco só. Obrigada. A vibração é uma qualidade da energia que vibra em todos os seres vivos. É uma energia que é característica. Tudo que é vivo vibra. E cada um que vibra tem uma vibração que é própria, que é reconhecida no plano espiritual como uma identidade, como se fosse uma energia vibratória de cada um de nós. Essa vibração ela tem uma chamada de frequência, de aura, e ela é responsável pelo teor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, por consequência. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente executa. E conforme a qualidade da nossa vibração, se ela está numa frequência mais baixa ou mais alta, é a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E essa vibração, ela é como se fosse uma nuvem energética que nos envolve. Então é um corpo físico, o perispírito e nós, enquanto essência, espíritos que vibramos. E a comparação é como se fosse uma pedra atirada na superfície de um lago. Quando essa pedra cai na água, cria-se uma série de ondas vibratórias, sem uma direção definida, porque elas partem de um centro, que seria a essência, a correspondência seria onde a pedra caiu, e essas ondas vão aumentando de amplitude. E na sequência nós temos a sintonia, que é uma direção a essa vibração. A direção que nós damos à nossa vibração depende de nós, do nosso foco, do nosso objetivo. Então, a comparação ao motor de polpa. Quando nós colocamos uma ação inteligente sobre essa vibração que nos é característica, nós conseguimos, então,
dar direção a essa vibração, fazendo com que ela sintonize bem ou sintonize mal. A resultante dessa sintonia depende da nossa ação inteligente, que nós chamamos também de intenção. Jesus nos diz, né, que a nossa intenção é que direciona os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações, e que é pela intenção que se reconhece, né, a vibração de cada um, porque isso é que vai dar a direção, a sintonia de cada um de nós. Então, é como se fosse um motor, né, cuja ação inteligente impulsiona esse motor, esse barco, para uma ou outra direção. Aqui nós temos uma experiência muito interessante, que vai mostrar a força da sintonia na água, que é uma das moléculas mais abundantes, né, do nosso mundo, da crosta terrestre, e que representa 70% do nosso corpo. Então, muito mais do que matéria, ossos, músculos, vísceras, nós somos 70% de água. Então, tudo que impressiona em termos vibratórios esta água, nos impressiona também. Então, Masaru Emoto foi um cientista japonês que mostrou, que provou visualmente a ação da vibração na superfície da água. E isso a gente pode imaginar, se aconteceu isso na água contida em copinhos, imagine no nosso corpo. Agora eu vou colocar um videozinho para que vocês possam entender muito rapidamente qual foi a experiência do Emoto, porque fica muito mais fácil eles contando, né, do que ilustrando, do que eu contando. Fisicamente o mundo ao seu redor. Em 94, em 1900, em 94, o cientista japonês Dr. Masaru Emoto provou algo. Suas palavras mudam fisicamente o mundo ao seu redor. O Dr. Emoto fez com que estudantes dissessem palavras negativas. Eu te odeio, e você é um fracasso, para um conjunto de garrafas de água. Outro conjunto foi tratado com palavras gentis e amorosas como eu te amo e obrigado. Depois de congelar a água e observá-la sob o microscópio, os resultados foram surpreendentes. A água exposta à negatividade formou padrões caóticos e distorcidos. Enquanto isso, a água abençoada com positividade se cristalizou em formas harmoniosas e impressionantes. Agora vem a parte importante. Mais de 70% do seu corpo é composto por água. Isso significa que cada palavra que você diz cria um efeito dominó nas suas células, moldando sua energia, sua saúde e até mesmo a sua realidade. Fale com amor, fale com gratidão, fale com poder sobre a sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Se você não está seguindo o começou, provavelmente nunca mais vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você está crescendo todos os dias. Aí já é a parte final do videozinho. Vocês entenderam a experiência como foi feita? Então, Emoto pegou uma série de garrafas de água e dividiu entre os alunos num grupo que proferiu palavras positivas e num grupo que proferiu palavras negativas. Aqui em cima, amor, obrigado e apoio formaram cristais harmônicos nessa água. Esses cristais foram vistos ao microscópio desta forma. E aqui embaixo, as palavras negativas, né, formaram então padrões disformes, não conseguiram essa harmonia e essa beleza da mesma forma que as palavras positivas. Então esse cientista, quando fez esse experimento em 94, ele foi bastante criticado, porque nós sabemos que o sistema
sistema como um todo não aceita, né, quebra de paradigmas assim tão facilmente. Embora Emoto tenha deixado esse estudo, né, engavetado, outros cientistas, então, impressionados com essa experiência, deram continuidade, né, e conseguiram chegar em resultados similares. E aí, conforme o tempo vai passando, nós vamos percebendo que a ciência, pouco a pouco, está descobrindo aquilo que a espiritualidade já nos traz. Então, essa aqui é uma pequena amostra, né, fisicamente falando, de algo que é perfeitamente observado. E se nós imaginarmos, né, que se o nosso corpo ele é feito, na sua maioria, de água, imagine o efeito em nós de um ambiente desarmônico. O que acontece no nosso organismo? Sistemas não funcionam, né? Erros de duplicação celular, metabolismo lento, a origem das doenças crônicas. Nós sabemos que as doenças começam no perispírito, né, através de vibrações desarmônicas. E se nós aplicarmos, além do mais, o nosso motor de polpa, que é a ação inteligente, criando uma sintonia negativa nisso que já está desarmonizado, o efeito realmente é a perda da saúde. E a homeopatia, que é o nosso assunto da noite, que é uma medicina fundada em termos energéticos, ela vem então mostrar para nós como harmonizar, como ela faz para harmonizar essa energia desarmonizada. É um dos recursos, né, que a bondade divina nos traz para corrigir a nossa saúde, nos trazer bem-estar e propiciar então um entendimento mais profundo de nós mesmos, né, das leis espirituais da vida. O que nós precisamos fazer para cuidar da nossa saúde num ato assim de grande responsabilidade. E a homeopatia, então, dentro desse contexto aqui da água, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe, nada mais é do que a água informada. Informada do quê? De energia. Então, a homeopatia, ela é um sistema médico, ela faz parte do currículo médico como uma terapia integrativa, holística e energética. Integrativa porque ela engloba todos os aspectos do ser humano, físico, mental, emocional e espiritual, e holística porque envolve toda essa parte, inclusive o contexto energético. A homeopatia é uma vibração curativa cujo remédio ele é personalizado. Eu não sei até que ponto vocês conhecem a homeopatia, mas ela é composta de medicamentos que são altamente individualizados. O que é isso? O terapeuta homeopata, ele faz uma série de perguntas para quem já teve a oportunidade, né, de fazer uma consulta. Ele pergunta desde os seus hábitos alimentares, hábitos de sono, sonhos, desejos, sonhos, projetos de vida, como foi sua infância, qual é o seu histórico de doenças, que medicamentos que você toma, quais os horários você costuma evacuar, você costuma urinar muito ou pouco, se você toma muito ou pouca água, se a água é quente, se a água é fria. Então, às vezes, as perguntas são meio esquisitas, mas para a homeopatia, tudo faz sentido no contexto da nossa individualidade. E esse repertório de sintomas é utilizado para que seja, então, analisado o medicamento mais adequado para o seu perfil. Então, o medicamento não é para uma doença. O medicamento é para a Luciana que está doente. Não é a doença que tem a mim. Sou eu que estou exibindo sintomas que configuram um quadro de doença que o medicamento se propõe a tratar. Ele vai me harmonizar de novo. Então, não é como na alopatia, que a gente chega na farmácia e pede uma losartana que serve para todo mundo que está com pressão alta. Então, a alopatia, ela trata dos sintomas. Ela vai combater o sintoma. A pressão está alta, então a losartana vai lá e abaixa a pressão. Para todo mundo que tem pressão alta. A homeopatia, não. Ela vai analisar o perfil do Reginaldo. Ele tem pressão alta, por que ele tem pressão alta? Quais são os hábitos? Ele é muito nervoso, ele guarda ressentimentos,
ele é uma pessoa que tem um metabolismo mais lento, tem histórico de pressão alta na família. Então, esse conjunto vai determinar um medicamento que, às vezes, para o Eduardo, que também tem pressão alta, não serve, porque serve para a individualidade do Reginaldo. Então, isso faz da homeopatia uma terapêutica muito responsável, porque não dá para fazer automedicação com homeopatia. É um medicamento individualizado. Então, isso é feito através de uma entrevista onde a escuta, atenta do que o paciente tem a dizer, é essencial. Então, não dá para fazer também uma consulta de 10 minutinhos. Não dá para simplesmente olhar para o paciente, pegar o nome e já fazer uma prescrição. É um sistema totalmente diferente. Por que ele é diferente? A homeopatia, como nós falamos, ela é um sistema onde o semelhante cura o semelhante. Isso quer dizer o seguinte, que o medicamento homeopático numa pessoa sã causa os mesmos sintomas da doença. Hahnemann, que foi o médico alemão que fundou a homeopatia, ele percebeu que ao tomar as cascas de uma planta chamada quina, ele fez isso, ele experimentou nele mesmo, ele começou a exibir os sintomas da malária. Na alopatia, a quina é utilizada para tratar a malária. Só que numa pessoa que não tem malária, essa pessoa, ele no caso, começou a sentir os mesmos sintomas. Aí ele falou, poxa, como que uma planta que é utilizada para tratar uma doença causa em mim, que estou saudável, os mesmos sintomas da doença? Então, é o princípio do semelhante cura o semelhante. A homeopatia é baseada nisso. Então, todos os medicamentos homeopáticos, eles causam os mesmos sintomas da doença que ele pretende curar. Vocês entendem isso? Na alopatia é o contrário, os medicamentos combatem os sintomas. Na homeopatia, que é feita a partir de plantas, de animais ou de minerais, esse conjunto de elementos da natureza causa as mesmas doenças. Então, qual o impacto energético disso no corpo físico? Quando eu tomo um medicamento homeopático, eu crio uma doença artificial maior do que a doença que já existe lá, mas igual, e essa energia, ela consegue fazer com que o nosso organismo crie uma resistência contra a doença. Então, não é o remédio que cura, é o organismo que se cura num movimento energético contra aquela energia que entrou imitando a doença. Com isso, nós não temos efeitos colaterais. Nós não temos alergia a medicamento, não temos contraindicação. A homeopatia, baseada nesse princípio energético, ela é indicada para todo mundo, desde bebês a idosos. Por quê? É um medicamento energeticamente semelhante ao perfil da doença que se pretende curar, é que vai estimular o nosso organismo a produzir a cura. Tá? Então, é através do nosso fortalecimento. Segundo pilar da homeopatia é aquilo que Hahnemann fez. Ele conseguiu catalogar centenas de medicamentos a partir dos elementos da natureza. Veja bem, sem patente, né? Então, através da natureza, ele fez em vários voluntários saudáveis uma experimentação de todos esses elementos e catalogou o perfil de todos esses medicamentos num livro chamado Órgano e Matéria Médica. Então, existe um corpo teórico para a homeopatia muito complexo. Todos os medicamentos homeopáticos, eles são conhecidos. Muitos críticos da homeopatia dizem que os medicamentos parecem bruxaria, né? Tem nome em latim, por exemplo, Natrum muriaticum é um nome em latim para cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha de todo dia. É feito um medicamento com esse cloreto de sódio extremamente potente e útil. Então, os críticos dizem que são medicamentos obscuros, que são medicamentos que eram utilizados há 200 anos atrás, na época de Hahnemann, porém, são medicamentos que até hoje, clinicamente falando, eles têm uma relevância muito grande
para a homeopatia e para a cura clínica. Por que a homeopatia funciona? Porque ela é baseada no princípio do vitalismo. Isso a doutrina nos traz. Nós somos nós somos corpos animais, né? Nós temos a nossa parte animal com a nossa contraparte espiritual e somos dotados de força vital. Essa força vital ou vitalidade é a energia física que nos anima, que mantém a vida. E é exatamente nesta energia física que a homeopatia trabalha, porque a doença é um desequilíbrio dessa força vital. Esta força, não estando nas suas melhores condições, no nosso caso, na nossa individualidade, ela vai fazer com que o nosso corpo não corresponda biologicamente a tudo aquilo que ele foi programado a cumprir. Então, nós temos um tempo de vida pré-determinado, nós temos o nosso perfil genético, nós temos o nosso perfil alimentar. Todo esse conjunto de características nossas faz com que a nossa energia vital, a nossa força vital se mantenha num padrão constante. Quando nós adoecemos, seja por um agressor físico, químico, biológico ou emocional, é essa força vital que é abalada. Tá? Então é aqui que a homeopatia entra, fortalecendo a nossa vitalidade. E os medicamentos homeopáticos, eles são manipulados, eles são produzidos em doses infinitesimais. O que quer dizer isso? Quer dizer que de matéria ali não tem praticamente nada. Quanto mais o medicamento homeopático ele é diluído, mais potente ele é. Porque não é a matéria na homeopatia que vai nos tratar, é a energia que é contida no medicamento. Tá? E essa energia ela é fixada na água. Então, como nós vimos lá no experimento do Emoto, a água ela sofre muito facilmente influência das vibrações. Então, essa água que o medicamento homeopático, na qual ele é feito, ela é impressionada com a energia de cada elemento da natureza que compõe aquele medicamento. Então, ela tem uma vibração única. E a tarefa, então, do homeopata descobrir na entrevista com o paciente qual é a vibração do paciente e qual é o medicamento que vai ressoar mais próximo dessa vibração, para que, então, durante esse tratamento, a energia vital desse paciente seja recuperada. Até aqui, gente, está tudo bem? Tá bem. Se não entenderem, por favor, acenam, tá? Então, quem foi Hahnemann? Na verdade, um curador espiritual disfarçado de médico. É um espírito realmente comprometido com uma revolução na medicina, porque na época de Hahnemann, lá no século XVII, na Alemanha, assim como no mundo todo, as práticas de cura elas eram brutais. Todo mundo sabe que era comum usar sangrias, cortes, cirurgias sem anestesia, compostos, né, medicamentosos assim, com bastante com teor assim, de tóxicos por conta, né, da imprecisão da fabricação dos medicamentos. Então era uma época muito difícil para quem adoecia. Não tinha anestésico, não tinha antibiótico, não tinha condições de higiene. Os partos, né, a grande maioria das crianças que nascia, muitas não conseguiam chegar até 1 ano de idade, a mortalidade infantil e materna era muito alta, enfim, foi um período muito difícil para a humanidade. E aí foram chegando esses espíritos, né, missionários com certeza, trazendo aí uma tarefa grandiosa, e Hahnemann foi um desses espíritos que, descontente com a medicina da época, trouxe esse sistema homeopático. Estava pronto para ele? Não. Hahnemann ele clinicou por muitos anos como médico tradicional, só que acabou abandonando a medicina, e como ele era um homem altamente intelectualizado, um estudioso, falava 6 idiomas, ele tomou contato com alguns textos, né, de outros autores, e começou na mente dele, por intuição, formar essa ideia do semelhante cura semelhante. E como um espírito altamente curioso, ele foi fazendo essas experimentações nesses medicamentos, e ao longo do tempo ele foi formando então esse corpo de conhecimentos que é a homeopatia. Espiritualmente
atualmente falando, existem algumas especulações dizendo que Hahnemann, na verdade, é a mesma essência que animou há praticamente 2.500 anos atrás o espírito de Hipócrates, que foi o pai da medicina. Hipócrates foi o primeiro a dizer do princípio da semelhança. Tem um nome em latim que eu não sei recitar esse nome em latim, mas isso já era conhecido desde a época da Grécia. Foi se perdendo ao longo do tempo e, em sua época, Hahnemann foi o primeiro a perceber esse sistema de semelhantes curando semelhantes. Depois de Hipócrates, então, a outra figura médica de destaque já na Idade Média foi Anton Mesmer, que foi responsável pelo estudo do magnetismo animal. Então, nós espíritas devemos a ele todo o estudo referente ao passe magnético. Então, foi esse médico, Mesmer, do termo mesmerização, que quer dizer magnetização, que trouxe esse conhecimento dos efeitos do magnetismo no corpo físico, do magnetismo animal, ou seja, da vibração que cada um de nós emite e que interfere no campo do outro. Nós somos fontes irradiadoras de energia, irradiamos magnetismo. E esse magnetismo, então, foi estudado por Mesmer. Ele também fala sobre o poder invisível da vontade, ou seja, da nossa sintonia, que é aquela ação inteligente, o nosso foco. Chegando, então, a Hahnemann, que organizou todo esse corpo de conhecimentos, então, teorizando um sistema racional e prático de cura que é conhecido até hoje com o nome de homeopatia. Aqui eu trouxe alguns perfis para que a gente possa se localizar um pouquinho no que se refere ao medicamento homeopático. Perfil é aquilo que a gente consegue depreender de uma entrevista com o paciente. É o seu perfil, como você vibra, como você ressoa. Nesse perfil conhecido como natromuriático, normalmente o comportamento da pessoa é de alguém reservado, sério, responsável, trabalhador e prefere ficar sozinha. Todo mundo conhece ou se identifica dessa forma. Não que em alguns momentos da vida você se veja dessa forma. Esse tem que ser um perfil básico de personalidade. No emocional, esse perfil ele tem como características preponderantes o orgulho, o ressentimento, uma pessoa sensível ao abandono e carrega mágoas em silêncio. Então é aquela pessoa que se ofende, que se magoa com facilidade, mas guarda tudo para si. Não fala, não toma assim, contas daquilo que foi dito, vai deixando para lá, mas vai guardando. Mental é uma pessoa pensativa, analítica, introspectiva e com memória emocional, ou seja, é uma pessoa que tem tendências a ressentimento. E para ilustrar, a Helena, uma bibliotecária de 38 anos, ela perdeu a mãe na infância e nunca superou essa perda. Entra aqui, sensível ao abandono e carrega mágoas. Vive com o pai doente que cuida com zelo, cuida por dever, mas sem afeto visível. Rejeita abraços e não suporta conselhos. Chora sozinha no quarto, está sempre firme no trabalho, gosta da espiritualidade silenciosa, como a leitura de Emmanuel e os Salmos. Este é um perfil de muita gente. Tá? Seguindo como exemplo um outro perfil já totalmente diferente. A noz vômica é um medicamento feito a partir da noz vômica, tá? Que é uma planta que tem efeitos marcadamente gastrointestinais. Então, normalmente, pessoas com esse perfil aqui, olha, um perfil mais fundamentado na raiva, é uma pessoa irritada, impulsiva, mas tem crise de arrependimento, ou seja, tem culpa. É uma pessoa muito ativa socialmente, tem um pensamento rápido, é crítico, intolerante, vive sobrecarregado. E um perfil assim mais característico seria de um homem na meia-idade, empresário, sobrecarregado, com gastrite, que é o grande foco, desse medicamento. Problemas de sono, que desequilibra qualquer organismo. Toma muito café, trabalha muito, se
espiritualidade como utilitário, às vezes nem crê, mas é mais um negócio que ele está fazendo para que ele consiga um pouco mais de bem-estar, onde ele muito pega e pouco doa. E ri de quem fala em meditação. No fundo é inseguro e busca aprovação constante, principalmente do pai já falecido. Seguindo mais um aqui, a sépia é um medicamento feito a partir daquela tinta preta que os moluscos, o polvo, exala no mar. Tá? Então, para vocês verem a grande riqueza do arsenal terapêutico da homeopatia. A sépia aqui, ela é uma pessoa que pode ser homem ou mulher, tá? Mas esse é um quadro muito característico de mulheres na meia-idade. É uma pessoa que está cansada, sobrecarregada e já perdeu o brilho da vida em família por tanto de cansaço que tem. Ela é uma pessoa apática que está sobrecarregada, quer fugir de tudo, é muito racional, é sarcástica e precisa de espaço para respirar. Ela é professora, mãe de 2 adolescentes. Quem tem adolescentes em casa sabe a demanda energética, né, que esses espíritos jovenzinhos puxam de nós. Já foi meiga e divertida, mas hoje só quer silêncio. Não suporta ser tocada, odeia o marido por não ajudar em nada e vem ao centro para tentar ter um tempo só para mim. Chora escondido, sente culpa por não amar como antes. Para a gente perceber como a personalidade básica de alguém vai mudando ao longo do tempo por conta das demandas da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja por uma questão social ou de saúde. E é tarefa do homeopata desencavar dessas camadas mais externas que não são a pessoa, a personalidade perdida. Quem é esta pessoa? Né? Então, é por isso que uma consulta homeopata, ela é aprofundada, ela é demorada e ela é tão cheia de perguntas, porque é como uma cebola, a gente tem que ir tirando as camadas até chegar ao núcleo da pessoa. E este perfil aqui é de uma pessoa autoritária e segura, mas que precisa projetar competência. Vamos imaginar uma pessoa no mundo corporativo. Né? Quantos de nós estamos cansados e sobrecarregados, mas a gente não pode deixar o rendimento cair. Aquela produtividade, você tem que mostrar que você está aí pronto para tudo. Então, é uma pessoa que também vive no limite da ansiedade, vive no limite do nervosismo e acaba somatizando, né, uma série de problemas físicos e emocionais e mentais. Então, para ilustrar aqui, o Carlos, que é um palestrante espírita, fala bem, encanta todo mundo, mas antes de cada palestra, ele próprio não tem muita autoconfiança, somatiza em sintomas físicos digestivos como cólicas, tem medo das críticas e odeia se sentir exposto. Em casa precisa ser um chefe espiritual, mas teme que a esposa descubra que ele não é tão forte quanto projeta. Então, são aqueles velhos dramas nossos, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente vai colocando camadas disso sobre o nosso comportamento, sobre quem nós somos. Chega uma hora que o sistema entra em colapso, né? Aí aparecem os sintomas físicos. Quantos de nós que não temos aqui doenças que pioram muito quando a gente passa por um choque emocional? Então, é disso que a gente está falando aqui hoje, da energia, tá? Tudo é energia. E o medicamento homeopático, ele não é química, ele é energia. Então, como nós vimos, é um medicamento altamente diluído, tá? Quanto mais diluído, mais potente. Então, o que tem ali para fazer efeito? Não é química, é energia. E após uma dose única, em alta potência, a Helena, que é aquele perfil primeiro lá do natro, ela começa a permitir que as lágrimas saiam com menos culpa. Um abraço não é mais um ataque. Então, aquela energia ressoou dentro do sistema desse indivíduo, quebrou algumas resistências energéticas e após uma única dose do medicamento, ela já consegue respirar debaixo daqueles escombros, daquelas camadas emocionais.
Imagine no prosseguimento desse tratamento como que a Helena vai ficar. O Murilo, que é o Nux, ele acorda com menos raiva e pela primeira vez aceita deixar o celular fora da sala de passe. Acontece, Reginaldo, isso? Deixar o celular? Acontece da pessoa não querer deixar o celular fora da sala de passe? Eu nem trago o meu. Não. Não teve esse problema, não. Certo, isso foi uma piadinha um pouco voltada para o centro espírita, porque existem pessoas que estão tão agarradas no seu trabalho, na sua rotina, que não largam o celular nem para dormir, quanto mais dentro da sala de passe. E o Murilo aí, após uma única dose de medicamento, já conseguiu se colocar em primeiro lugar, conseguiu colocar a tarefa que ele veio fazer em primeiro lugar do que todas as demais preocupações. A Marina, que é a Sépia, ela acorda com leveza e consegue brincar com os filhos por alguns minutinhos e gosta. Redescobriu o prazer de ser mãe, aquilo que tinha ficado lá para trás no meio de tanta sobrecarga. E o Carlos vai ao centro sem medo de errar a fala e admite que está cansado pela primeira vez. Ele deixou de ser o super-homem. Ele admite mostrar que também é uma pessoa vulnerável, que pode errar e que pode se cansar, e que mesmo a gente tropeçando aqui em cima, isso não vai fazer de nós pessoas que não vieram cumprir a tarefa que se propuseram. Então é isso que o Carlos começou a perceber, que independente do que ele fale ou faça, se não estiver perfeito, ele tem o mesmo valor por conta do propósito que ele está cumprindo. Imagine o alívio que é respirar sem todo esse peso emocional em cima da gente. Bom, é sempre bom lembrar, né, que a homeopatia, a gente vem falando sobre as maravilhas que a homeopatia se propõe a fazer, que é um sistema natural, que não tem contraindicações, não tem efeitos colaterais, porém, a homeopatia também tem algumas limitações e observações que a gente tem que prestar bastante atenção. Ele não é um sistema de cura infalível, porém, atualmente, é um sistema que abrange todo o ser humano como um ser holístico, físico, mental, emocional, espiritual, e é integrativo. É capaz de conversar com os outros sistemas de tratamento sem se opor a nenhum outro sistema médico. Tá? Então, quem se trata com homeopatia não precisa deixar de se tratar com os seus medicamentos alopáticos. Tá? Então, nem é indicado que isso seja feito. Conforme o tratamento homeopático vai evoluindo, o próprio médico e o próprio terapeuta vão percebendo que a pessoa vai precisar cada vez menos daqueles medicamentos alopáticos. Então, normalmente, há uma retirada, há um decréscimo de dosagem. Por quê? Um sistema mais equilibrado, um sistema mais harmonizado energeticamente, ele está muito mais próximo do seu perfil de saúde integral. Então, todos os demais medicamentos, sempre com acompanhamento médico, eles podem ser aos poucos ser diminuídos. Por isso que a homeopatia é um sistema que tem que ser secundada sempre por um profissional especializado. Tá? Não é simplesmente tomar umas bolinhas de açúcar, não é simplesmente tomar umas gotinhas todos os dias. É todo um complexo que tem que ser acompanhado, porque faz sentido um determinado medicamento numa potência, depois de algum tempo, onde o homeopata passa a analisar novos sintomas que apareçam, subir ou descer essa potência. Então, não é um tratamento que possa ou deva ser feito por uma pessoa leiga. Não basta ler sobre homeopatia e achar que você se encaixa naquele perfil. Como é uma terapêutica energética que vai envolver o seu corpo por inteiro, é necessário ser feito com um profissional especializado. Tá? Mexe com tudo, inclusive, né, com toda a medicação alopática que está sendo utilizada. Ele é diferente da alopatia porque não apresenta contraindicação, efeitos colaterais, mas existe uma situação chamada agravação. Todo mundo já ouviu falar que a homeopatia é lenta? Todo
todo mundo já ouviu falar que no começo do tratamento homeopático a tendência é piorar a doença? Isso é chamada de agravação. Esse é um efeito natural e esperado. Por quê? Se eu achei um medicamento que é adequado para o meu perfil, lembra quando eu disse para vocês que ele vai combater os mesmos sintomas que aquele medicamento é capaz de criar numa pessoa saudável? Então, eu tenho um medicamento que cria alguns sintomas que eu pretendo combater em mim. Quando eu acerto esse medicamento, que é chamado de simílimo, que é um medicamento similar à minha energética, vai haver um aumento daquela energia, daqueles sintomas. Então, no início, existe uma agravação, parece que tudo piorou. Se você está tratando de enxaqueca ou insônia, você vai ficar uns 2, 3 dias sem dormir. Aí você fala, puxa doutora, eu tomei as suas bolinhas e não fez nada, pelo contrário, piorou. Por aí você tem que continuar. É aí que eu vejo que realmente a escolha do medicamento foi acertada, porque houve uma sintonia energética do medicamento com a sua energia. E aí logo, na sequência, os sintomas começam a ceder. E a homeopatia geralmente é uma cura suave, não é dramática, é uma cura permanente, tá? Com algum tempo de tratamento, dependendo da potência utilizada, aquela doença ela não volta mais. É uma cura permanente, porque houve um equilíbrio energético. E ela é lenta, porque ela vai trabalhar camada por camada, vai trabalhar o seu emocional, vai trabalhar o seu físico. Então, quando você trata de uma diabetes com homeopatia, você não vai deixar de simplesmente ter que tomar metformina 3 vezes por dia. Você vai continuar fazendo a sua dieta, porque a diabetes é uma condição que não tem cura, mas você vai ter um organismo muito mais vitalizado, você vai ter muito menos necessidade de medicamentos, você vai ter muito menos problemas de hipoglicemia e hiperglicemia, vai ficar mais fácil controlar, mas você vai perceber que você vai ficar uma pessoa mais calma, uma pessoa menos irritada, uma pessoa mais doce. Qual que é o fundamento da diabetes? Não é falta de doçura? Não é uma doença ligada à questão do doce representado aí pelo carboidrato, né? A gente sabe que não é só o açúcar que causa diabetes. Tem todo um contexto aí alimentar por trás. Mas, basicamente, a diabetes é conhecida pela a doença da doçura. A pessoa não pode comer doce. Então, normalmente, o perfil emocional dessas pessoas tende ao amargor, tende ao ressentimento, tende ao sarcasmo, porque a pessoa está tão azeda, está faltando doce na vida da pessoa. São analogias onde a gente entende um pouco o perfil. Com a homeopatia, o comportamento dessa pessoa com diabetes muda. Então, ela vai passar a ser uma pessoa com um emocional muito, muito melhorado. Então, aquilo energeticamente que está causando aquele desequilíbrio que desemboca no problema da insulina, que é um problema espiritual, que a pessoa já traz nas suas vivências evolutivas, deixa de afetar tanto a sua saúde e o seu bem-estar. Ela consegue transformar a sua vida, levar um patamar energético, mesmo com a diabetes. É uma questão de cuidado e responsabilidade com a saúde, tá? Existem certas condições que elas não se curam, mas elas são controláveis. E a homeopatia, neste universo geral, traz ao paciente um bem-estar assim, enorme, que se refere não só ao físico, mas ao emocional e ao mental. A homeopatia, ela trabalha junto com os outros sistemas, por isso que ela é integrativa. Então, no caso da alopatia, ela permite uma redução do uso excessivo de medicamentos. E no caso de antibióticos, medicamentos para câncer, medicamentos de UTI, que são os emergenciais, os de uso contínuo e os psicotrópicos, que são de uso restrito, controlado, eles não devem ser suspensos. Tá? Como eu disse, as necessidades vão diminuindo. Tem uma paciente,
vou abrir até um parênteses aqui, eu tenho uma paciente que ela usa medicamentos para controle de humor, né? E a queixa dela principal era azia e diarreia. Há anos, conversando, né? Algumas sessões, conversando com ela, a gente chegou a um nível assim de entendimento de que a questão dela estava centrada no emocional. Aí eu prescrevi um medicamento para ela, encaminhei ela para o psiquiatra, que ela fazia o acompanhamento, né, para ela fazer a dosagem mensal dos medicamentos, e solicitei alguns exames para ela. Medicamento da psiquiátrico, foi reduzida a dosagem, ela começou a dormir muito melhor, e assim, o que me deixou muito emocionada foi que a azia que ela sentia há anos e a diarreia, nos primeiros 60 dias de tratamento homeopático, desapareceram. Algo realmente ligado ao emocional. Tá? E essa paciente fez um movimento muito importante em direção à mãe. Ela tinha um problema grande de comunicação com a mãe, elas tinham um relacionamento distante já há muitos anos, e aquilo fazia ela sofrer demais. Então, durante esse tratamento, ela se viu impelida, ela se sentiu à vontade de aceitar uma aproximação da mãe. E isso fez com que esse emocional dela, que estava muito fragilizado, conseguisse, né, aos poucos se recompor, e se refletiu assim dramaticamente nas condições físicas dela. Foi assim com muita alegria, assim com uma emoção mesmo, que ela me contou que ela não tinha mais nem a diarreia nem a azia. Eu fiquei assim emocionada, gente. É uma coisa maravilhosa da gente perceber o quanto a espiritualidade permeia realmente a nossa vida. A pessoa estava realmente aberta e disposta, já tinha caminhado um longo tempo na vida, cansou de sofrer, resolveu realmente tomar as rédeas, né, de alguns problemas, e o resultado assim foi maravilhoso, foi emocionante. E a homeopatia também, ela é muito desacreditada, tá? O sistema atual científico, ele é materialista. Então, só é válido aquilo que pode ser medido e pesado em laboratório, e a homeopatia, como nós vimos, ela não é desse jeito, ela não tem química, ela é energética, então ela sofre com todo o peso desse sistema científico. Imagine que quebra de paradigma seria se a homeopatia fosse realmente aceita pela comunidade científica, algo que vai acontecer, mas ainda temos passos largos, né, para essa aceitação mais ampla. E depende, claro, da sintonia do paciente, depende de disciplina e determinação, ou seja, o medicamento tem que ser tomado todos os dias, no horário, né? Tem que ser resguardado alguns cuidados alimentares, de sono, enfim, depende aí da nossa sintonia. Então, nós também somos responsáveis pelo tratamento. O medicamento, ele facilita, mas a sintonia, ou seja, a direção, quem dá somos nós somos responsáveis. E o campo deve estar suscetível. Aqui a gente lembra das palavras de Jesus na parábola do semeador, aonde várias sementes foram jogadas, né, em tipos de terrenos diferentes. Então floresce aquela semente que foi jogada no terreno adequado e no tempo certo. Assim é com a homeopatia, né? Algumas pessoas podem dizer que ela não funciona, e outras pessoas, como eu acabei de dizer, elas conseguem resultados realmente maravilhosos, porque existia uma predisposição, uma abertura, uma aceitação e principalmente uma responsabilidade pessoal pelo seu movimento de cura. E é sempre bom lembrar, a homeopatia ela sofre algumas interferências, né? Então, durante o tratamento, a gente costuma orientar para a pessoa não usar café próximo das doses dos medicamentos. Álcool, cigarro e drogas interferem muito por conta da alteração do sistema nervoso central. Então, toda a percepção do paciente está alterada, e isso, obviamente, vai alterar também os efeitos do medicamento. E o eletromagnetismo e a cânfora. O que quer dizer isso? A gente não pode deixar medicamento homeopático perto do celular, perto da televisão, perto do computador e do micro-ondas. Por quê? O eletromagnetismo destes aparelhos acaba interferindo na energia. O medicamento é baseado em energia, então existe aí uma sobreposição
poucos. Tá? E a cânfora, ela é conhecida como sendo um antídoto dos medicamentos homeopáticos. Então, quando a gente quer cortar a ação de algum medicamento, é só a gente usar cânfora. Inclusive, tem um medicamento homeopático chamado cânfora. Tá? Então, a gente contraindica o uso durante o tratamento. E assim funciona o medicamento homeopático. Se nós imaginarmos a tela da nossa alma como uma vidraça suja, os anos, né, de vivência foram sobrecarregando ali de muitas emoções, de muitos comportamentos, de muitos pensamentos, assim, que foram embaçando a nossa janela da alma. Com o tratamento, essa janela aqui vai se ver transparente, límpida e translúcida, limpinha. Então, essa é a analogia assim, mais próxima do que eu gostaria de mostrar para vocês a ação do medicamento homeopático na nossa alma, de uma janela suja para uma janela limpinha. E estamos finalizando. Vamos dar o exemplo aqui de um perfil. Vocês já assistiram aquele filme do Scrooge? Conhecem? Esse aqui é o perfil mais próximo do que a gente tem da figura Natrum Muriaticum. É como se fosse um velhinho rabugento. Quem não assistiu, assista, vale a pena, tá? É uma animação da Disney muito interessante. Inclusive tem ali também uns toques espiritualistas que vale muito a pena assistir. Então, o Natrum Muriaticum é alguém que reclama de muita dor de cabeça, mas não é qualquer dor. Tem que ser uma dor como se fosse uma martelada aqui no alto da cabeça, sabe? Prisão de ventre por ressecamento, não consegue, mesmo tendo vontade, não gosta de tomar água, apesar de ter sede, não consegue, na verdade. A pessoa toma água de pouquinho e já larga o copo, nem termina o copo. Lábios rachados, herpes frequente, gosta muito de sol e praia, mas piora, todos esses sintomas aqui pioram. Olha a analogia, a praia, o mar é onde mais tem sal. Né? Então a gente se corresponde realmente com a natureza. Se a gente parar para pensar, nosso organismo ele vibra com os elementos da natureza. Sente-se pior ao consolar alguém, não gosta de consolo. É aquela pessoa que às vezes está triste, você chega perto para dar um conselho, a pessoa fica mais brava ainda com você. Você está se intrometendo onde não é chamado. Mas na verdade essa pessoa ela é muito sensível, o que ela tem é vergonha de chorar na sua frente. Então, se você for consolar, ela corre o risco de chorar. Então, ela prefere perder o amigo do que aceitar o conselho. Alguém com tristeza contida, mágoas, dificuldade de perdoar, solidão, vergonha das emoções. E no corpo físico, normalmente essa pessoa somatiza com pressão alta, cuja base, né, que explica fisicamente a pressão alta é a presença do excesso de sódio no organismo, que nada mais é do que o cloreto de sódio. Alzheimer, artralgias. O que é artralgia? São as dores articulares, o famoso reumatismo. A pessoa não se dobra. Então, isso nos dá um perfil de personalidade endurecido, um perfil enrijecido que não se dobra, cuja matriz aqui espiritual está envolvido com lidar com o orgulho. Tá? Todos nós temos 4 emoções básicas, é o medo, a raiva, a vergonha e a tristeza. Essas emoções são iguais em todo mundo, só que algumas pessoas transformam o medo em orgulho, a raiva em orgulho, a tristeza e a vergonha em orgulho, porque o orgulho é uma chaga espiritual que está no cerne de todos os nossos problemas. Existem perfis que têm ele mais acentuado. Um deles é esse perfil Natrum aqui. Qual é a cura para ele? Humildade, vulnerabilidade e afeto. Como que ele vai conseguir isso daqui? Através da vida, das vivências espirituais e, claro, com o apoio da homeopatia. A homeopatia, conforme vai quebrando essas resistências aqui, além de promover a cura física, né, o controle dos sintomas, vai aos poucos modificando esse espírito aqui, para que ele encontre, então, nas experiências que ele atravessa, o verdadeiro sentido, que é a humildade, as trocas afetivas, enfim, é um trabalho, né, de uma vida e de muitas vidas. Finalizando,
a homeopatia atua no perispírito, onde nascem as doenças, e a cura não é suprimir os sintomas, é restaurar a harmonia. Hoje em dia, a física quântica, a ciência já está encontrando a espiritualidade, aquela distância entre ciência e, entre aspas, religião, mais no sentido da espiritualidade, está cada vez mais estreita, fazendo com que logo esses dois grandes saberes da humanidade, eles consigam trabalhar num todo só. Hoje nós já percebemos com a física quântica que as partículas respondem à intenção. Se vocês lembrarem lá que o medicamento homeopático é feito de partículas energéticas, que depende da nossa sintonia, olha aqui, partículas respondem à intenção. E vocês já ouviram falar que hoje também existem estudos, publicados sobre a questão da genética e da mediunidade. Estão estudando o genoma de alguns médiums e chegando à conclusão que, materialmente falando, existem pistas no nosso DNA que mostram a questão mediúnica. Então, isso também é uma grande novidade, é um grande estudo aí que foi comentado recentemente. E, dentro de tudo isso, a nossa responsabilidade em atuar como agentes da nossa própria cura, porque a cura é um movimento de dentro para fora e é sintonia com a alma. O remédio ajuda, ele vibra em ressonância à nossa própria vibração, mas a cura é a sintonia com a alma, que é um movimento nosso. E nada é por acaso. Hahnemann, o médico fundador da homeopatia, ele é um espírito que aparece na codificação espírita. Não sei se vocês já perceberam, já tiveram essa grata surpresa de encontrar no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, lá no item 10, uma mensagem que fala da cólera, dos efeitos que a raiva tem no corpo físico. Quem assina essa mensagem nada mais é do que o próprio criador da homeopatia, Samuel Hahnemann. E também na Revista Espírita, da Sociedade Espírita de Paris, numa mensagem canalizada pela médium da senhora Costel, Hahnemann, que estava falando a uma plateia de médicos, comentou sobre a homeopatia, a qual ele foi o fundador. Então aqui ele diz que o estudo médico está ligado à procura das causas e efeitos espiritualistas, que ele trata do corpo, mas deve analisar a alma, e lamenta muito que a homeopatia tenha sido banalizada a tal ponto que os grandes efeitos que ela poderia produzir na cura da humanidade estejam sendo tão desperdiçadas, que ela poderia ser ainda mais útil do que vinha sendo até então, porque ela veio sendo desacreditada exatamente porque cura. Por isso que eu disse a vocês que ela é refém do sistema. Tá? Existe todo um sistema que não se interessa na realidade pela cura, se interessa na manutenção dos sintomas, porque essa manutenção ela é muito lucrativa. Infelizmente é assim que funciona. Eles trabalham na verdade com a doença, né? Exatamente. É a nossa, os laboratórios aí. Trabalham com a doença porque se houvesse um sistema como o A, que promove a cura de muitas doenças e a melhora da qualidade de vida no caso de muitas outras, não há interesse, Então é assim que a... Porque não dá dinheiro, né? Exatamente. E para finalizar mesmo, aqui tem um pequeno poema revelando aí toda a grandeza da homeopatia, e eu termino pedindo que Jesus, o divino médico, esteja com cada um de nós esta noite, que os médicos da espiritualidade possam levar essa cura onde ela seja necessária, que possamos abrir aí o nosso coração, a nossa alma para o conhecimento que está aí hoje em dia no mundo, a internet aí espalha, dissemina conhecimento. Hoje já não é mais desculpa dizer que não sabe, é uma questão de responsabilidade pessoal, ter curiosidade, estudar, perguntar, e isso promove uma expansão da mente, expansão espiritual, e é para isso que nós estamos aqui, para nos expandir, para nos curar e para sermos agentes de cura do nosso próximo também. Então,
que os médicos da espiritualidade possam envolver a cada um de nós esta noite, nós aqui e os desencarnados que aqui se encontram também com as bênçãos de Deus, para que todos nós possamos encontrar a melhor vibração, aquela que ressoe no nosso íntimo, que faça sentido para nós e que nos mova realmente a uma vida de mais qualidade, com mais bem-estar, com mais amor, e que Jesus possa sempre, trazer bênçãos e curas para todos nós. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui, olha, para que vocês possam ler. É algo assim que resume bem o espírito da homeopatia, né? Tudo se resume, né? Tudo que se fala é referente ao amor. Então, amar, perdoar, curar, né? É tudo necessário para nós enquanto espíritos e está ao nosso alcance. A homeopatia nos ajuda a enxergar essa verdade. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos nós.